Você sabe o que significa a Páscoa? Agora está na hora, né, de todo mundo falar da Páscoa e comerciais de televisão. E a gente foi às ruas para saber o que as pessoas pensam ou sabem sobre a Páscoa. Vamos ver. O que é Páscoa? O que é Páscoa? A gente percebe que as pessoas hoje fazem muita ligação com os ovos de chocolate, né, o comércio. Você acha isso legal ou não? Eu acho que legal. É legal. Você compra muitos ovos de chocolate na Páscoa? Às vezes, quando o dinheiro sobra um pouquinho, a gente compra um pouco. Eu nunca pesquisei, nunca fiquei sabendo de nada. Para mim sempre foi marketing, sempre foi chocolate, mais nada. Eles estão pensando só em presente, né? E acaba esquecendo do real significado. Esse mercado que é o Jesus, né? Hoje em dia essas datas festivas aí, comemorações, o comércio está mandando em tudo, né? Então, mas ainda prevalece um pouco ainda a religião, a fé, o amor ainda prevalece ainda. Ele foi inteligente, né? Ele não definiu o que é Páscoa, mas ele falou que tem alguma coisa a ver com amor, com religião. Bom, a gente pode ver que as pessoas não sabem ou talvez né, sabem pouco sobre o significado da Páscoa ou confundem a Páscoa com o comércio de ovos de chocolate, coelhinhos, etc. Por isso, a gente vai resgatar, entender ainda melhor o verdadeiro significado da Páscoa. E quem vem nos ajudar são duas pessoas. O pastor Rafael Jesus, olha só, tem tudo a ver com Páscoa, né? Rafael Jesus. E a gente vai descobrir também com o historiador Eli Sabino como uma data tão especial, de significado tão importante, tão maravilhoso, se transformou em algo comercial e com referência a ovos de chocolate e que confundiu a cabeça do povo aí e veio passando de geração em geração essa ignorância, ou seja, essa falta de conhecimento sobre esse assunto tão importante. Mais uma vez, obrigada, é um prazer ter vocês aqui, Rafael. Prazer é nosso. Obrigada, Eli, por terem vindo, né? Muito obrigado. Que bom. Então, vamos começar com o Rafael explicando a Páscoa para a gente, desde o começo, Rafael. A Páscoa, na verdade, é o feriado judaico, né? Que fala sobre a passagem, né? Quando o espírito da morte ali, das pragas do Egito, vão assolar todo o povo, né? Que estava no Egito. E Moisés, então, ele traz o simbolismo do cordeiro sendo imolado, sendo morto, e o seu sangue nos ombrais da porta, nos ombrais da janela, para que esse espírito da morte não entre nas casas dos israelitas. Que é, então, o símbolo da Páscoa, logo de começo, já é um símbolo de proteção para um povo que tem um Deus que zela por eles. E dentro dessa perspectiva, o próprio... eu gosto de confabular na minha cabeça que eu fico imaginando as famílias dos israelitas dentro das suas casas, esperando esse cumprimento da palavra do Senhor que viria sobre o Egito, esse espírito da morte, e ao mesmo tempo eles nunca tinham visto nada parecido com isso. Então eles tiveram que crer que aquele sangue era suficiente para protegê-los. A Páscoa fala sobre a unidade da família, né? O símbolo do cordeiro não era só o símbolo de passagem do sangue nos ombrais, mas também era o símbolo que o cordeiro ele era preparado de uma forma toda especial para que a família toda experimentasse. E ainda há uma unidade tão grande em Deus nessa realidade, porque quando o cordeiro era preparado e grande o suficiente, a família era pequena, e a família era muito pequena, eles ainda chamavam outra família para participar. Então tem toda uma unidade baseada no centro familiar, que é onde Deus de fato atua, né? Verdade. Deus está começando tudo por famílias, né? Não, é tão maravilhoso, eu sou muito apaixonada pela Páscoa, pela história da Páscoa. Ontem na nossa célula a gente estava compartilhando um pouquinho, tem um casal assim, bebezinho, que não sabe muito pouco da palavra de Deus ainda, e aí eu falei assim, gente, vamos, aí no finalzinho a gente estava discutindo outros assuntos muito importantes também, falei, eu quero finalizar a nossa conversa hoje, falando um pouquinho sobre a Páscoa, mas eu acho que todos vocês sabem sobre a Páscoa, só para provocar, ela falou assim, não, eu quero saber sobre a Páscoa. Então eu fiz um resumo ali da Páscoa, vindo de Moisés e trazendo para o Novo Testamento, etc. E eles ficaram tão apaixonados, eles ficaram tão encantados, porque é algo tão lindo, tão maravilhoso, você pode ler em Êxodo
Êxodo 12, quando Deus dá para Moisés essa direção, para ele dar para o povo essa direção em relação à última praga, que seria a morte dos primogênitos, né? São tantas, né, Rafael e Eli, tantas coisas que cada detalhe dessa história, desse capítulo 12, se a gente fosse destrinchar cada um, que o Rafael resumiu, né, gente, Claro. que a gente tem que resumir aqui, a gente não tem muito tempo. Mas é tão apaixonante como Deus preparou tudo lá, tanto tempo atrás. E eu falo, olha, você tem que entender, quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem um gênio no mundo que poderia fazer histórias se cumprirem tão paralelamente, tão perfeitamente, em tempos tão distantes, né? Importante também é a gente entender que o Velho Testamento é sombra do Novo. Então, aquilo que é evidente no Velho Testamento fisicamente se cumprirá, ou já se cumpriu, ou se cumprirá no Novo Testamento. E a gente trazendo para o Novo Testamento, a gente vê na realidade do Cordeiro que foi imolado, o Jesus Cristo, que realmente morreu e o seu sangue foi vertido para que também nós fôssemos protegidos de um espírito de morte. Exatamente. Né? Fomos libertos, Fomos né? libertos, então... É a celebração. Então, a partir daí, da libertação do povo, que o anjo passou, eles depois devem ter começado a escutar o choro, o grito daquelas famílias que não... Então, é o que eu disse ontem também, né, na célula. Eu falei, olha... Da mesma forma como que aquelas famílias podiam escolher obedecer ou não, escolher colocar ou não o sangue do Cordeiro, nós hoje também podemos, a partir de Jesus, escolher. É o livre-arbítrio, a liberdade que Ele nos deu de escolha. Escolher ou não, reconhecer ou não o sacrifício de Jesus, como João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente, trazendo e referência. É tão maravilhoso, né? Eli, a gente vai falar mais no segundo bloco, na segunda parte da nossa conversa, sobre a história de como começou essa história de comércio, né? Mas agora eu queria que você comentasse alguma coisa para a gente em relação a essa história mesmo, essa história da história, né? Você como historiador, como que você vê toda a Páscoa? Ô Márcia, tem uma questão que nós colocamos muito na história, da relação da história, memória e identidade. Então, qualquer grupo social que é desvencilhados da sua memória, acaba perdendo o sentido da sua própria existência e esquecendo a sua identidade. Então, esse é um exemplo claro de como que a Páscoa, né, você descreveu muito bem, né, o pastor Rafael também, está lá no livro de Êxodo 12, tinha um caráter, né, de celebração, que no primeiro momento da Páscoa, a questão de se proteger em relação a morte e tal, mas também a questão da saída do Egito, da passagem, né, que eu acho que é muito importante. E depois, em relação aos cristãos, essa questão da ressurreição, e depois ela vai se esvaziando de sentido na medida que no seu lugar vai aparecendo essa questão comercial, que a gente vai poder falar mais adiante como é que como que isso foi acontecendo do ponto de vista histórico. Mas a gente pode antecipar que a história não tem uma data exata, é sempre um processo. Então a gente vai falar de um processo em que as práticas ligadas à Páscoa foi se descaracterizando até hoje ser algo vazio de sentido, que se resume em dar presentes, né, como o ovo de Páscoa, né, mas aquele sentido da partilha, da família, foi esquecido em muitas casas e colocado em segundo plano. É verdade. A gente sabe que existe sempre algo espiritual, né? A gente crê que existe algo bolado no inferno mesmo para tirar, desvirtuar e tirar o foco, porque as pessoas realmente elas não sabem nada ou muito pouco sobre isso que é tão maravilhoso, que é tão marcante, porque é a nossa história de liberdade, né? Então, é só lembrando que Páscoa no hebraico significa Pessar, que é passagem, o Passover no inglês, né? Que é quando o anjo passou por cima, ou seja, as portas que tinham sangue nos umbrais, o anjo passava over, ele passava por cima, ou seja, não ele passava por cima, ele não entrava, né? Sim. E ali vem a palavra, a origem da palavra Páscoa para a gente aqui em português, né? Tem uma pergunta interessante aqui, você que é telespectador que está assistindo a gente, que ainda não sabia, a gente está ao vivo nessa quarta-feira, e você pode aproveitar o seu WhatsApp e fazer como várias pessoas já estão fazendo aqui, mandando suas perguntas, seu comentário, né? O WhatsApp está ligadíssimo aí esperando você.
Então, olha, um comentário da Larissa, nome da minha filha caçulinha, nome lindo. Ela diz que mora em Itabuna, na Bahia. Beijo, Larissa, beijo para todos vocês aí, arretados da Bahia, que a gente ama tanto. Oh, glória a Deus, que bom saber que o tema de hoje é a Páscoa. É sempre bom relembrar o seu verdadeiro sentido. É isso aí, Larissa. Paz, boa tarde, meu nome é Kellen, sou de Curitiba, Paraná. Queria saber se é errado fazer alguma coisa na Sexta-feira Santa, como jogar bola, comer carne, etc. Beijo, querida, e beijo para todos vocês aí também de Curitiba. A gente sabia, né, que ia vir essa pergunta. Né, Rafael? É algo muito ligado à religião cristã, né, e essa questão de sexta-feira, né, da sexta-feira ser pecado, fazer alguma coisa, comer carne e tal. O que acontece? Nós temos que entender que nós não seguimos a Páscoa judaica, né? A Páscoa judaica é carregada de um simbolismo muito grande, ela tem algumas definições, até mesmo na sua história, né? Muito ligada à sua cultura e muito ligada ao que o povo de Israel estava vivendo ali no tempo de escravidão no Egito. Uhum. Então, eles tinham definições do que podia, não podia comer, do que podia e não podia fazer. A gente tem que entender que nós vivemos hoje numa realidade um pouco diferente. Uhum. Nós vivemos uma Páscoa judaica, uma Páscoa cristã. Que foi uma Páscoa cristã, uma Páscoa de conclusão. Cristo, ele morreu, o Cordeiro foi imolado, o seu sangue foi vertido para que hoje nós tivéssemos liberdade. A liberdade não nos tira a responsabilidade de cumprir o que a Bíblia fala, mas nós não estamos mais numa lei hoje. Então, na verdade, o que nós temos que guardar de fato, mais do que às vezes não comer uma carne, mais do que não jogar bola, mais do que não fazer algo, é de fato os princípios da Páscoa, que é a importância de que Cristo, o Cordeiro, ele foi morto por nós e o seu sangue foi nos dado para purificação, para proteção, para que hoje nós pudéssemos estar junto com eles numa nova vida. O espírito da morte foi tragado e hoje nós vivemos a vida em Cristo. Graças então, mais do que uma religião, uma regra, não pode, é o sentido que é importante. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.